Boa noite, pessoal do YouTube, boa noite, tudo bem? Pessoal aqui do Instagram também, boa noite. Boa noite, pessoal do Face. Tudo bem com vocês? Mais uma live hoje. Oi, José, boa noite, tudo bem? Bem-vindo aí. Nessa live hoje nós vamos falar sobre o que são taxa Selic, CDI e FGC. Alguns termos aí que são muito usados na economia no Brasil e que eu sei que muitas pessoas têm dificuldade para entender e elas são extremamente necessárias para que a gente possa compreender melhor aí a economia, os investimentos, o que vem acontecendo hoje, né? Nós, semana passada, tivemos a informação da queda da taxa Selic a 6%, então eu acho super importante a gente estar falando sobre esse tema para que vocês possam ganhar esse conhecimento que vai trazer um grande valor aí para quem amanhã quer se tornar investidor ou quem já é investidor poder entender melhor como lidar aí com o investimento e na hora de tratar com qualquer instituição financeira, vocês não ficarem perdidos. E não entender a linguagem que o banco vier falar com você. Porque sempre quando a gente vai buscar um investimento ou algum tipo de empréstimo bancário, nós devemos conhecer certos termos que são extremamente usados aí na economia brasileira e que muita gente desconhece. Então, se você está buscando por educação financeira, se você está querendo aí ficar mais antenado para poder as suas finanças progredirem, atingir a prosperidade financeira e você alcançar uma liberdade financeira tão sonhada, é necessário saber o que são taxas Selic, o CDI e o FGC. Alguns de vocês aqui que já estão comigo, a live começa às 20 horas, então a gente tem um minuto ainda para esperar o pessoal chegar. Alguns de vocês que estão comigo aqui agora, sabe o que é taxa Selic, ou CDI, ou FGC? Vocês têm um conhecimento? Se vocês tiverem conhecimento 100% das duas taxas que eu vou trazer, mais o FGC, coloque sim, já conheço, ou não, desconheço, ou conheço uma apenas, ou preciso conhecer melhor as três. Me traz um pouquinho como que é esse conhecimento de vocês sobre taxa Selic, CDI e FGC, porque eu acho que é importante eu saber em que grau aí vocês estão de conhecimento. Oi, Aparecido, boa noite, tudo bom? F2 Trading Corporation, boa noite, tudo bem? Então, vamos lá, gente, já são 8 horas, eu gosto de ser pontual. Galera do Facebook, se não entrarem na live, eu não consigo, me darem uma boa noite, eu não consigo saber quem está comigo aqui agora, tá? Então, seria legal vocês entrarem e dar pelo menos uma boa noite para eu saber quem está comigo. Vamos lá. O primeiro termo que eu vou trazer, né, a primeira taxa que eu vou trazer aqui para informar vocês o que quer dizer. Oi, Brás, boa noite, tudo bem? Lucas, bem-vindo. Que eu quero trazer aqui para vocês é sobre o que é a taxa Selic. Semana passada, como eu já disse no início da live, eu trouxe até algumas informações para vocês. Oi, Sara, boa noite, tudo bem? Que legal, bacana. Você vai saber hoje, nessa noite, sobre as duas taxas, né? Selic, CDI e o FGC. Eu vou falar para vocês aí, tá bom? Que é muito importante. Então, vamos lá. A taxa Selic, semana passada, teve um boom aí, que foi informado da queda da taxa Selic, que estava em 6,5% e caiu para 6%. O menor índice da taxa até hoje, historicamente falando, no Brasil. E isso se tornou uma comunicação aí, né, no país todo. E o que quer dizer Selic? Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ok? Essa taxa quer dizer isso. E essa taxa, ela é determinada pelo Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias Brasileira, ok? Então, tem tudo a ver lá com o Banco Central. Oi, Geraldo, boa noite, tudo bem? E a taxa Selic, ela nada mais é do que a taxa básica, ela é uma taxa mãe aí para o nosso país, para a nossa economia. Ela é referência para tudo que acontece aí na nossa vida. Então, deixa eu dar alguns exemplos, assim, como que a Selic influencia investimento. Deixa eu ver aqui o Brás. Essa taxa Selic não é manipulada pelo governo, Banco Central e etc. É pelo Copom, pelo Comitê de Políticas Monetárias, tá? Pelo Banco Central, sim.
Tá ok, Brás? Então, vamos lá. Como que ela influencia investimentos da taxa Selic? Em primeiro lugar, vamos pensar em títulos públicos. Quando a taxa Selic ela está alta, há mais ou menos uns 3 anos atrás, a taxa Selic chegou a ter até 15% aí. Estava muito bom investir em renda fixa. As pessoas estavam ganhando muito bem aí em rendimentos nas rendas fixas. O que seriam as rendas fixas? O Tesouro Selic, os CDBs, as LCIs e LCAs, tá bom? Mas conforme a Selic foi caindo, os investimentos nessas rendas fixas também foram, os rendimentos desses investimentos em renda fixa foram caindo também. Então, vocês podem achar assim, então é melhor que a taxa Selic sempre esteja alta para que os rendimentos dos investimentos nas rendas fixas seja cada vez melhor? Não é bem por aí, não. Vou mostrar para vocês já o porquê. E se a taxa Selic for menor ou igual a 8,5%, a poupança rende até 70%, que é a nossa realidade hoje. Então, por isso que eu falo tanto aqui para vocês, pessoal, saiam da poupança, porque a poupança, o rendimento da poupança, ele é em cima da taxa Selic. Se a taxa Selic está 6%, a poupança vai pagar apenas 70%, um rendimento de 70% em cima da taxa Selic. Então, sempre vai ser inferior. Só se torna um pouco melhor a partir do momento que a taxa Selic estiver igual ou superior a 8,5%. Ok? Então, por isso, se você tem um investimento hoje na poupança, não vale a pena. Eu até fiz aqui um exemplo para vocês terem uma ideia. Eu fiz uns cálculos aqui para mostrar para vocês. Se, por exemplo, vocês pegassem R$1.000 hoje e investissem na poupança, esses R$1.000 investido durante 6 meses, ele ia ter um rendimento de R$20,57. E se vocês investissem no Tesouro Selic, R$1.000 em 6 meses, nesse prazo de 6 meses, vocês teriam um rendimento de R$22,77, tirando todas as taxas, tá? Porque no Tesouro Selic você tem que pagar um imposto de renda e algumas outras taxas também. Mesmo você tendo que pagar taxas, vocês veem que o Tesouro Selic continua melhor, mesmo que com a queda da taxa Selic, o Tesouro Selic continua melhor que a poupança, continua melhor aqui uns 10%. Nesses 6 meses, R$1.000 sendo investido. E as pessoas acham assim, nossa, mas Vanessa, só R$2 de diferença, mas você pegando isso em porcentagem, são 10% a mais. E eu estou falando apenas de um valor de R$1.000. Se você colocar um valor muito maior, serão valores maiores e vai subindo aí gradativamente, dependendo do valor que você for investir. E aí eu também fiz uma simulação dos mesmos R$1.000 investidos num prazo maior, 2 anos, sem mexer, tá ok? Esses R$1.000 rende em 2 anos na poupança R$85,76. E se vocês deixarem R$1.000 no Tesouro Selic, vocês vão ter um rendimento em 2 anos de R$99,33, já tirando também todas as taxas aí, imposto de renda e outras taxas que vão te cobrar necessárias. Então, vocês vão ter um rendimento muito maior, porque conforme o prazo é maior do investimento, maior vai ser o seu rendimento. E aqui, a porcentagem da Selic, do Tesouro Selic, ser maior do que a poupança, são 14%. Então, quem não quer ganhar 14% mais no seu investimento? Eu quero. Então, portanto, se você tiver hoje com investimento na poupança, saiam da poupança. Vocês estão perdendo dinheiro. Mesmo com a queda da taxa Selic, continua sendo melhor o investimento no Tesouro Selic, ok? Deu para entender?
a influência que a taxa Selic tem nesses investimentos de títulos públicos, né, que são os tesouros Selic, as CDBs, LCI e LCA, e também na poupança. Vocês conseguiram entender? Deixa eu ver a Maria do Amparo. Oi, boa noite. Suas lives estão me ajudando muito. Que bom, Maria. Qualquer dúvida, você vai me falando aqui, porque eu sei, gente, que esses termos que eu estou trazendo aqui, são muito usados na economia brasileira. E quando eu desconhecia de educação financeira e a economia não me chamava atenção, eu ouvia essas palavras e soavam aqui nos meus ouvidos como palavrões. De verdade, eu não entendia nada. Por isso, eu quero que, se vocês ficarem com dúvida, que vocês me perguntem, porque eu já estive aí do outro lado, na mesma posição que vocês, e falando, meu Deus, o que essa pessoa está falando? Isso está sendo um bicho de 7 cabeças. Mas para vocês poderem fazer investimentos bons na vida de vocês entenderem melhor sobre dinheiro, economia brasileira, esses 3 termos, essas 2 taxas que eu vou trazer, e o FGC são importantíssimos para o entendimento da vida de vocês, tá ok? E olha só, não entendeu? A live fica postada lá no meu YouTube, no canal, vocês me procuram como Vanessa Nascimento, Educadora Financeira, e assistem de novo a live, porque a repetição de vezes de assistir uma live nos faz compreender melhor um tema quando a gente tem um grau de dificuldade maior sobre aquele tema, tá ok? Falo isso para vocês por experiência própria. Eu tenho dificuldade sobre aprender sobre algum assunto, eu ouço uma vez, né, quando eu determino aprender através de alguém me ensinando, um mentor, eu ouço uma vez, aí vou lá, depois ouço de novo, ouço até realmente o meu cérebro captar a informação e eu conseguir assimilar o que aquilo quis dizer do início ao fim, tá ok? Boa noite, Naila, Vandeir, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Daniele, tudo bom? Lúcio, Nádia, Ivanilda, que bom que você está aqui. Neide, Aline, que bom que vocês estão aqui. Então, vamos lá. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que, mesmo com a taxa Selic mais baixa, vale mais a pena continuar investindo no Tesouro Selic, que é um investimento de liquidez diária, seguro, que vocês vão ter rendimentos melhores, ok? Então, quem está investindo na poupança, migrem para o Tesouro Selic. E a taxa Selic é a taxa mãe aí da economia brasileira. O CDI é uma taxa que é feita entre bancos, cobrada entre bancos. E ela chega a um valor muito próximo à taxa Selic. Geralmente é o mesmo valor. Então, o CDI hoje deve estar próximo aí dos 6% também, como a taxa Selic, ok? E por que vocês não podem torcer para que a taxa Selic esteja sempre alta, pensando só naquela questão de tipo, taxa Selic alta, rendimentos melhores nos investimentos de renda fixa? Porque isso vai influenciar muito na economia do Brasil. O que acontece? Se o governo tem a intenção de aquecer a economia, como aconteceu agora, eles vão liberar uma parte aí do nosso fundo de garantia, tal, eles tendem a reduzir a taxa da Selic, como aconteceu. Eles vão liberar uma verba para o brasileiro poder aquecer, né, aí o mercado brasileiro, as pessoas poderem comprar mais e a taxa Selic caiu. Porém, com o aumento do consumo, tende os preços das coisas a subirem. Então, isso quer dizer o quê? Que a inflação pode subir. E quando sobe a inflação, para o governo conseguir esfriar aí a economia, para as pessoas poderem, né, ver os preços das coisas abaixarem, o governo aumenta a taxa Selic. Então, por isso que fica nessa oscilação desse sobe e desce. O Banco Central sempre está nessa análise, né? Do poder de compra, do poder de compra do consumidor, de venda, né? Do comércio. Então, se os preços estão muito altos, a inflação está muito alta, o que o Banco Central faz? Ele joga lá em cima a taxa Selic para poder dar uma esfriada aí na inflação e os preços darem uma baixada. E a população poder voltar a
a ter o poder de compra na mão. Então, lá atrás, quando eu citei para vocês que há 3 anos atrás a taxa Selic estava super alta, 10%, 15%, ela chegou a bater aí em 2015, mais ou menos, 2016, foi um período muito bom para quem tinha realmente investimentos na renda fixa, com baixa preocupação de perda de dinheiro, né? Porque a renda variável, ela nos dá um rendimento maior, mas você também tem um risco maior de perdas, como num investimento na bolsa. Mas a inflação naquela época, não sei se vocês lembram, estava super alta, que foi a época da crise, né, no Brasil. 2015, 2016, a inflação subiu demais. E agora a inflação está caindo, e aí a taxa Selic caiu também. Então, sempre vai haver essa oscilação do sobe e desce da taxa Selic, que é a taxa mãe aí da economia brasileira. Entenderam? Deu boa noite para as outras pessoas, mas não deu para mim. Oi, Salete, perdão, me desculpa, é que eu estava aqui no assunto e nem vi que você tinha entrado. Na verdade, pessoal, vi aqui a Salete. É que conforme vocês vão entrando e vai passando os comentários, às vezes eu não consigo ler todos. Me perdoa, Salete, boa noite, tá? Beijo grande. E então, ficou entendido sobre taxa Selic? Agora eu vou entrar sobre taxa do CDI, que é uma outra taxa muito importante também, principalmente para quem quer investir em renda fixa. O que quer dizer CDI? CDI quer dizer Certificado de Depósito Interbancário. CDI não é um investimento. Eu já ouvi muitas pessoas falarem e tratarem o CDI como um tipo de investimento. Ele não é um investimento. Existe um outro investimento chamado CDB, ok? CDI é uma taxa. E essa taxa, ela ocorre entre os bancos. Por quê? O Banco Central determinou que nenhum banco pode fechar no vermelho diariamente. Eles têm que fechar sempre no azul. Só que o que pode acontecer? Tem bancos que tem dias que ele tem mais saque do que depósito. E outros que têm mais depósitos do que saque. Então, esse que teve maior número de saque do que depósito, ele acaba ficando no vermelho nesse dia. E o que ficou no azul, ele tende a emprestar a quantia necessária para aquele banco poder fechar no azul no dia vigente. E aí, esse empréstimo entre os bancos, existe uma taxa a ser cobrada. E a taxa é o CDI. Deu para entender? Então, é um empréstimo interbancário, né, entre os bancos, que eles fazem, e eles devem devolver esse empréstimo em até 24 horas. Então, é realmente só para resolver uma solução momentânea. E essa taxa acaba sendo, ela serve como base para os rendimentos e investimentos de renda fixa. Então, todos os bancos que oferecem investimento na renda fixa, que pode ser o CDBs, o LCI, LCA e outras, né? Todas as outras investimentos, eles usam como base a taxa do CDI para poder fazer aí, utilizar os rendimentos dos investimentos que eles vão ofertar para os seus clientes. Vamos lá. Como que vocês podem determinar, assim, na hora de vocês escolherem um investimento, na hora que vocês vão decidir que investimento fazer, como fazer, o que vocês precisam se atentar na hora de selecionar um tipo de investimento? Primeiro, o valor mínimo que vocês devem ter aí para poder investir naquele investimento que vocês escolheram. Segundo, o prazo deste investimento. O que seria esse prazo? O tempo, né, mínimo que esse investimento deve ficar lá para ele poder render o rendimento que eles estiverem te ofertando aí dentro deste prazo. E, em terceiro lugar, vocês devem olhar a porcentagem do CDI oferecida como rendimento. Então, vamos supor que um banco oferte para vocês um CDB.
e eles podem jogar a seguinte proposta para vocês. Você, olha, vamos supor aqui a Salete. Salete, você pode investir R$1.000 num prazo de 12 meses e o rendimento será 90% do CDI. Essa é a primeira oferta do banco 1, tá? E aí o banco 2, que é um outro banco, ele pode te ofertar algo totalmente diferente. Ele pode falar assim, olha, Salete, você pode investir R$5.000 num prazo de 24 meses, que você vai ter um rendimento de 110% do CDI. Então, você está vendo que quanto maior o tempo, maior o prazo, né, do investimento que você colocar aí, também o valor do investimento maior, mais rendimento terá esse seu investimento. E aí você pode falar, então, existem vários tipos de oferta que eles vão fazer aí dentro do rendimento, do CDI, usando como base o CDI? Sim, cada banco tem uma oferta a ser feita. Não fica um valor fixo para todos os bancos utilizarem aí como margem do CDI. Eles podem ofertar conforme ali houver a necessidade deles, como tiver a realidade financeira do banco. E aí vocês podem achar, então eu vou ter que ficar rodando vários tipos de banco, vários bancos para eu poder achar a melhor oferta para eu investir numa renda fixa? Não. Por isso que eu sempre falo para vocês, pessoal, busquem por uma corretora de investimento. Por quê? A corretora de investimento nada mais é do que uma plataforma, um único lugar ali que vocês vão entrar para poderem analisar várias ofertas de vários bancos, de várias instituições financeiras. Então, vocês não ficam ali vinculados só a um banco ou a uma instituição financeira, não. Eles vão te dar várias possibilidades. E ali vocês vão tentar encontrar qual a melhor oferta para a sua realidade ali ou para o seu perfil como investidor. Então, nada melhor do que hoje vocês já decidirem abrir uma conta dentro de uma corretora de investimento para vocês poderem ir analisando aí as ofertas que eles têm para vocês. Deixa eu ver aqui. Já peguei o Brás dizendo, já peguei CDI de 125%. Ô, louco, Brás. Isso foi agora? Mais recente? Hoje dá para pegar até 111, médio prazo. Ah, isso aí. É isso aí. Até mesmo porque, né, a taxa Selic deu essa caída, então as rendas fixas tendem a ter um rendimento menor. Mas mesmo assim, 111% até que tá bom, né? Legal. Oi, Edson. Minha mãe entrou aqui na live. Oi, mãe, tudo bem? Bárbara, bem-vinda. Então, vocês conseguiram compreender que a taxa do CDI, ela é a base para os rendimentos aí dos bancos. E não é fixo. Cada banco pode ofertar um rendimento diferente. E por isso que vocês devem ter contas nas corretoras de investimento. E eu vou falar aqui 4 corretoras. Eu não faço propaganda de nenhuma, não tenho vínculo com nada, tá? Não ganho nada com isso. Mas 4 corretoras de investimento que eu sei que são seguras, que são certinhas com seus investidores. Então, vamos lá. XP Investimento, Rico, Modal Mais e BTG Pactual, tá? São as 4 que eu sempre gosto de indicar aqui para vocês. Busquem pelas 4 corretoras, façam ali uma análise dos valores, né? Geralmente, elas não cobram taxa, tá? Isso é um diferencial que elas tendem a ter. Mas existem corretoras que cobram taxa. Então, tentam fugir dessas corretoras que cobram pela taxa de alguns investimentos que são básicos. Geralmente, o Tesouro Selic, eles não cobram taxa, tá? Se cobrarem taxa, fujam para as corretoras que não cobrem taxa. Essas que eu estou trazendo aqui para vocês, eu sei que não cobrem e são super sérias. Vão analisar as corretoras de investimento, vão começar a conhecer esse mercado, comecem a ficar mais próximos destas plataformas. Parem de visualizar aqui investimento de renda fixa, CDB, posso falar para vocês?
CDB que os bancos, grandes bancos, oferecem para vocês, geralmente tem um rendimento muito inferior aos das corretoras de investimento. Porque os bancos grandes querem ganhar muito mais dinheiro. Eles te cobram por isso, por eles já terem muito renome, por eles, né, já terem essa segurança no mercado que eles passam pelo nome deles, né, que são Itaú, Bradesco. A gente tem meio que fechado. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander, são os 5 maiores bancos aí no Brasil. Eles acabam tendo são poucos bancos, né, no Brasil. Então, eles acabam fazendo o valor que eles querem. Então, não invistam CDB nesses grandes bancos, porque é furada. Busquem por uma corretora de investimento, ok? O seu gerente, certamente, se você sentar para falar com o seu gerente em um desses bancos grandes que eu citei agora, vai falar que lá é a melhor opção, lugar mais seguro, que as corretoras de investimento não te fornecem segurança, pipipi, bababá, vão encher seu ouvido de mentira, tá? Por isso que existe o FGC, que é a outra sigla que eu quero trazer aqui, usada na economia brasileira, que quer dizer o quê? O Fundo Garantidor de Crédito. E o que é isso? Quando vocês investem num banco ou em uma instituição financeira, existem bancos e instituições financeiras que são associados a esse fundo, o FGC. Por quê? Se acontecer qualquer problema com este banco que você for investir ou a instituição financeira, qualquer mesmo, até mesmo falência da instituição, a instituição que é associada ao FGC vai te restituir um valor de até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, você tem essa segurança total aí dentro das corretoras de investimento. O que vocês devem se atentar ao investir num banco, dentro da plataforma aí que vocês escolherem utilizar como corretora de investimentos de vocês, olharem se esse banco é associado ao FGC. Isso é determinante, porque às vezes é um banco pequeno, e aí você não conhece, nunca ouviu falar, mas aí você vê que ele tem o Fundo Garantidor de Crédito. E se em pior hipótese, esse banco realmente fechar as portas, falir, em quanto tempo leva para o Fundo Garantidor de Crédito restituir o seu dinheiro? De 10 a 15 dias é o prazo, a partir da data que você entrar, quando é melhor do que alguma proposta dentro aí das corretoras de investimento, tá ok? Eles não oferecem melhor oferta do que as corretoras. Então, olha, o Banco Inter, que é um banco digital, eles estão com ótimas ofertas também de investimento em renda fixa e até mesmo em renda variável. E eu sou correntista e lá tem várias opções e eles não cobram taxa também. Então, se vocês estão querendo sair dos bancos grandes, até para reduzir aí essas taxas bancárias que vocês pagam mensalmente, comece a pensar no Banco Inter, porque ele tem essa plataforma de investimento super boa, super bom, e vale muito a pena. Eu, como correntista do Banco Inter, eu também indico o Banco Inter para ser correntista, tanto pessoa física como pessoa jurídica, e você poder investir no próprio banco que você já é correntista e tem aquela segurança, tá? Então, tentem sair dessa questão aí da preocupação, né, de investir com corretora de investimento, achar que você vai perder dinheiro, que não tem risco se você se atentar em investir nos bancos, né, nas instituições de ensino, de financeira que tiverem aí, estiverem associada com Fundo Garantidor de Crédito, tá ok? O que você acha da Nuconta? É bom colocar o dinheiro lá? Então, a Nuconta está sendo uma super novidade, né? Eu tenho o cartão de crédito do Nubank, mas não utilizo a conta da Nubank, a Nuconta, né? Até mesmo porque
eu tenho essa praticidade, Vanilda, do Banco Inter para mim. Mas se for para você começar a construir a sua reserva de emergência, que você precisa estar dentro de um investimento com liquidez diária, que daí se você tirar em qualquer dia não vai ter problema nenhum, a NuConta é uma boa opção. Agora, se for para algum investimento de médio ou longo prazo, eu não acho a NuConta a melhor opção, não, tá? Então, você tem que analisar aí para que vai ser esse seu investimento. Vai ser para começar a sua reserva de emergência, ou vai ser para comprar algo daqui 10 anos, que seria algo de longo prazo ou de médio prazo. Se for para objetivos, né, metas, sonhos de médio e longo prazo, não conta não. Aí você tem que buscar aí investimentos que tenham um rendimento muito melhor do que a NuConta, tá? Agora, se for para uma reserva de emergência, sim, a NuConta vale a pena sim, tá? Então, e aí vocês podem falar assim, Vanessa, então todos os investimentos de renda fixa, eles têm essa possibilidade de fazerem parte, né, do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito? Não. Nem todas as rendas fixas têm a associação com o FGC. Um exemplo aqui são as debêntures, tá? Elas não têm esse seguro aí do FGC. Então, vocês têm que analisar isso também. Qual o investimento que vocês vão escolher aí de renda fixa, para poder ver se esse investimento tem essa possibilidade do banco ter associação com o FGC, tá? Deixa eu ver aqui o Brás. Banco Inter, Órama, Máxima, são ótimos bancos. Não conheço, Brás, essa Órama. Vou até pesquisar, deixa eu anotar aqui. Órama e Máxima. Banco Inter, eu sei que é 10. Vale a pena a gente poder investir e se tornar correntista também, sem ter que pagar nada. 0,00 de valor aí, por sermos correntistas, tá? O mais importante que eu acho aqui para vocês é que o Fundo Garantidor de Crédito dá essa segurança aí de R$250 mil por CPF ou por CNPJ, tá? Se vocês quiserem investir aí no negócio de vocês, na empresa de vocês também, e por instituição. Então, se você tem vários tipos de investimento em vários bancos, né, em várias instituições financeiras, então, um valor inferior a R$250 mil, ou pode até ser superior a R$250 mil, tá? Mas que vocês entendam que será restituído um valor de até R$250 mil por CPF ou CNPJ por instituição. Que vocês comecem a se sentir seguros para vocês poderem fazer os investimentos de vocês, sabendo fazer boa escolha, analisando os investimentos, sabendo entrar dentro dessas plataformas de investimento, né, das corretoras, e entender esses termos, taxa Selic, CDI, FGC. Se já tendo essa base que eu estou trazendo hoje aqui na live para vocês, vocês já conseguem estar num nível aí melhor para começar a investir. Porque eu sei, é realmente difícil, né? E aí se começa a ouvir aquelas pessoas no jornal falando sobre taxa Selic, CDI, FGC, você fala, meu Deus do céu, fala português, por favor, né? Que eu não estou entendendo nada. Eu estou tentando trazer hoje aqui na live numa linguagem bem, sabe, assim, básica, bem fácil para vocês entenderem. Quem não entendeu ainda o FGC, deixa eu só explicar aqui de uma forma bem simples. Tentem fazer uma associação ao FGC junto com um seguro de carro, que geralmente as pessoas, né, quando tem um automóvel, contratam um seguro de carro. Mas quem paga o seguro do carro somos nós, a pessoa física. E quando acontece qualquer problema com esse carro, o seguro vai lá e cobre, porque você pagou esse seguro ali certinho, né, durante o ano todo. Já o FGC, esse seguro, quem paga é o banco, a instituição que você contratou, emprestou o seu dinheiro, né, investiu na instituição, emprestou o seu dinheiro para que eles movimentassem.
Então, essa instituição vai pagar esse seguro, e aí, se acontecer qualquer problema com essa instituição, você tem essa tranquilidade de devolução de até R$250 mil por instituição, por CPF. Ficou claro? Deu para entender, assim, fazendo esta associação? Então, o mais importante na hora de buscar um investimento na renda fixa, se você tem muito medo, é buscar por instituições que sejam associadas ao FGC. Então, isso vai te dar total segurança, total autonomia aí para colocar o seu dinheiro, sabendo que você vai estar com respaldo, sem medo de ser feliz e ver melhores rendimentos aí no seu dinheiro. Pessoal, por que eu acho importante a gente entender sobre essas taxas básicas de economia, sobre essas siglazinhas aí, essas palavras, né, que parece código na economia, para que vocês possam começar a fazer parte desse linguajar e entender, para vocês se tornarem pessoas entendedoras de como vão estar investindo o dinheiro de vocês, ou como a economia do nosso país lida com o nosso dinheiro quando ele está lá investido. Então, é importante vocês entenderem taxa Selic, CDI e o FGC, para que vocês possam aí se tornar pessoas mais conscientes na hora de investir. E não deixem de migrar de poupança para o Tesouro Selic. Eu fiz uma enquete semana passada nos meus stories do Instagram, e eu fiz esse questionamento para as pessoas, né, que me seguem e que entram nos meus stories. A maioria me falou que investe em poupança. É uma realidade que dói demais, assim, de saber. Porque o que eu vejo, o brasileiro, por falta de informação, e não é só uma falta de informação por conta de não ter acesso. Tem acesso, mas a linguagem ali nos jornais da TV acabam sendo difíceis para a grande maioria entender. Então, uma pessoa como eu que venho aqui e tento falar na linguagem popular para vocês entenderem, vocês agarram essas linguagens e começam a compreender para se tornarem conscientes. É muito melhor a gente entender de educação financeira, entender de investimento, entender de economia, quando temos um melhor conhecimento sobre essas duas taxas que eu trouxe para vocês, mais o Fundo Garantidor de Crédito, para vocês visualizarem melhor aí o mundo da economia para vocês. Porque senão eu vejo as pessoas assim, no que eu vou investir, como que eu devo investir, o que eu devo fazer, as pessoas muito ansiosas em saber como investir, mas muito menos preocupadas em entenderem realmente o que é o investimento, como ele é feito, que taxas são usadas para você poder entender o rendimento ali, né? Porque quando você buscar um investimento, eles vão falar, o rendimento vai ser tanto sobre o CDI. E aí você vai falar, nossa, tanto sobre o CDI. Talvez, em algum momento aí nos bancos de vocês já sentaram com os gerentes de vocês e eles falaram de CDI, de taxa Selic, e você ficou assim, fingiu entender o que não entendeu nada. E é muito ruim quando nós não temos o conhecimento, quando somos desinformados. Porque é nesse momento que o seu gerente pega você e faz você contratar um investimento de péssimo rendimento para você. Porque o gerente é um vendedor, tá? Ele já percebe quando você não entende nada de taxa Selic, de CDI, e aí ele vai e te oferece algo falando aquela linguagem que você não entende nada, e você fala, opa, ele é meu gerente, ele quer o melhor para mim, eu vou contratar esse investimento. E aí depois você vai lá numa corretora de investimento, você vai ver que você tinha ofertas muito melhores para poder, né, fechar com a corretora, com um fundo garantidor de crédito aí para você, mas só que você decidiu fazer com o seu banco pelo poder de persuasão de venda aí do seu gerente. Pessoal, bota uma coisa na sua cabeça, gerente de banco é vendedor.
E vendedor tem o poder de persuadir o seu cliente. Então, vocês comecem a, quando forem sentar ali com o gerente do banco de vocês para falar sobre investimento ou sobre negociar alguma dívida, alguma coisa, sentem já mostrando para o seu gerente que vocês têm conhecimento realmente sobre aquilo que vocês vão tratar. Porque essas pessoas dos grandes bancos, esses gerentes dos grandes bancos, geralmente pegam as pessoas no seu ponto fraco para poder, o quê? Bater a meta de venda deles. Porque gerente quer só bater meta de venda. E bater meta de venda é vender todos esses investimentos, esses seguros cheio de bobeira aí, seguro de cartão de crédito, seguro. Eles inventam cada seguro para você, para eles baterem meta de venda. Então, vocês se coloquem como pessoas entendidas sobre o assunto, porque daí ele não vai querer te ofertar coisas ruins, porque ele vai perceber que você entende de taxa Selic, de CDI, do Fundo Garantidor de Crédito, que você está muito entendido de que a poupança é o pior investimento que existe hoje. Por quê? Porque ela rende 70% da taxa Selic. Então, ela rende menos que a taxa Selic. Então, não vale a pena. Que você sabe que se ficar com R$1.000 por 6 meses na poupança, vai render menos do que no Tesouro Selic. Já senta falando tudo isso para o gerente de vocês, porque a partir do momento que você demonstra conhecimento, o gerente vai falar, opa, com essa pessoa eu não posso ofertar coisas que não são boas para elas. E comece a entrar aí nas corretoras de investimento, tá? Uma outra dica que eu quero trazer aqui para vocês, nessa live, é o seguinte, você que contratou financiamento lá em 2014, 2015, financiamento de automóvel, financiamento de casa, em que a taxa Selic estava lá nas alturas de 10% a 15%, hoje que a taxa Selic reduziu a 6%, vocês têm total dinheiro de ir lá no seu gerente falar assim, oi gerente, tudo bem? A taxa Selic caiu a 6%. Então, eu quero renegociar o meu financiamento, que foi feito lá em 2014, 2015, que a taxa Selic estava bem mais alta. E eu sei que eu tenho o direito de reivindicar isso aqui com você. É óbvio que o seu banco não vai demonstrar facilidade para você para reduzir os juros aí do seu financiamento, tá? Pelo contrário, o seu gerente vai tentar dificultar de qualquer forma, vai tentar falar para você que isso não é lei, isso não pode. Não tem problema. O que você vai fazer com o seu gerente? Você vai pedir para ele um extrato de todo o seu financiamento, né, a partir daquela data para frente, para você ver aí o seu saldo que você tem ainda devedor. Pedir que ele imprima isso, ele vai dificultar essa impressão para você, mas é direito seu como consumidor, e senta para ele e fala, eu sei que é meu direito e eu quero, senão você arranja, né, uma baita confusão com ele, e aí ele tem que te dar. E aí você vai bater na porta de outros bancos e falar, vamos supor, se você tem um financiamento ali no Bradesco, e aí você vai lá no Itaú e fala assim, oi Itaú, tudo bem? Vai chegar no gerente, tudo bem? Eu tô com financiamento lá no Bradesco de, sei lá, 12%, e agora a taxa Selic caiu. Você não quer pegar essa minha dívida, trazer para o seu banco e me dar uma taxa menor dos juros no meu financiamento? Aí o Itaú vai te pedir umas documentações, e aí você leva, eles vão analisar, e eles vão falar, olha, né, fulano ou ciclano, sim, nós pegamos sim essa dívida de você e fazemos com juros, né, bem menor o seu financiamento, já que o seu banco, né, não quer negociar com você. Eu tô dando exemplo aqui de Bradesco, Itaú, tá? Só para vocês visualizarem. E aí, você vai chegar para o banco que você tiver o financiamento, da casa ou do carro, e vai falar assim, o Bradesco, por exemplo, né? O Banco Bradesco, o outro banco lá aceitou pegar a minha dívida. Isso se chama portabilidade, tá?
E aí eu vou transferir a minha dívida para o outro banco. E nenhum banco pode negar que você transfira a sua dívida para outro banco, já que o outro banco aceitou tomar posse da sua dívida com juros bem menor. Então, galera, é o momento de aproveitar a redução da taxa Selic para vocês que têm financiamento de casa e automóvel, que foram, né, feitos lá nessa época, 2014, 2015, que a taxa Selic estava super alta, 2016 também, e 2017 também a taxa Selic estava alta. Analisar os juros que vocês estão pagando ao ano e sentar com o seu gerente vai detestar essa conversa. Mas ele vai perceber que você tem conhecimento. Você pode falar para ele lá, olha, eu sigo uma educadora financeira que ela falou que eu tenho esse direito e eu estou vindo aqui com conhecimento de causa. E eu quero que vocês possam aí amortecer esses juros, diminuir esses juros para mim. O banco vai se negar e aí você busca um outro banco e faça essa portabilidade para que vocês possam pagar menos juros. Isso é maravilhoso. E tanto é que o momento agora, quem estiver precisando, né, de um empréstimo pessoal para investir ou um empréstimo consignado, qualquer tipo de empréstimo aí com os bancos, hoje vai ser melhor também, porque a taxa Selic caiu, os empréstimos tendem a ter a taxa de juros menor. Porque a inflação, né, e a taxa Selic, elas andam juntas. Então, conforme uma sobe, outra desce, outra sobe. Uma desce, a outra desce também. Pelo que eu já falei aqui para vocês. Então, é muito importante vocês se demonstrarem consumidores conscientes para os bancos de vocês e não mais se deixarem levar por papo de gerente desses grandes bancos, tá? Entenda, senta na frente daquele gerente seu, entenda, ele é um vendedor que ele vai tentar bater a meta mensal dele sempre, e ele vai sempre te ofertar coisas falando, olha, eu te dou isso e esse banco te dá isso. Mas nunca é de graça, gente, nunca é de graça. Por isso que eu decidi sair dos grandes bancos e migrei total para o Banco Inter, que eu não tenho que pagar taxa mensal e tem vários serviços maravilhosos com o Banco Inter, assim. Eu estou super feliz com a minha conta lá há mais de ano no Banco Inter. Então, eu quero que vocês comecem a demonstrar isso como pessoas conscientes e comecem a buscar aí pagar menos juros nos financiamentos que vocês contrataram alguns anos atrás, quando os juros, né, a taxa Selic estava mais alta, e agora a taxa Selic caiu, e isso é algo que favorece a vocês que têm aí dívidas de financiamentos, né, dívidas que se vocês estiverem pagando mensalmente direitinho, não tem nenhum problema, foi algo planejado, mas que vocês podem pedir aí para reduzir os juros, porque a taxa Selic caiu a 6%. Oi, Luciene, não tem problema. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida sobre taxa Selic, sobre CDI, sobre FGC? Quero poder ajudar vocês ao máximo. Vou tentar sempre trazer essas informações mais sobre economia para que vocês se tornem mais conscientes sobre isso, tá? E se vocês quiserem ajudar familiares a ter esse tipo de conhecimento, a entender melhor, para poder melhorar as finanças, né, dos familiares de vocês, amigos que vocês sabem que estão com dificuldades financeiras, ou que passaram por algum problema, né? Compartilhem com eles essa live, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes com a sua ajuda. Então, vocês podem compartilhar aqui no Instagram, aqui no Facebook, na minha página do Face, ou então aqui lá no meu canal. Vocês podem até pedir para os amigos de vocês e familiares se inscreverem lá no meu canal no YouTube, que fica tudo lá sempre postado, e as pessoas podem ir assistindo todas essas lives aqui, que eu sempre tento trazer conteúdo de qualidade para que vocês se tornem pessoas cada vez mais com autonomia e capacidade de gerir, né, melhor o dinheiro de vocês e conquistarem o sonhado controle financeiro, que eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de se controlar aí financeiramente. Eu, graças a Deus, né, consegui ultrapassar essa minha dificuldade que eu tinha anos atrás, e hoje eu consigo 100% controlar as minhas finanças e eu quero muito ajudar vocês a conseguirem chegar nesse patamar também, tá ok? Sexta-feira eu volto com mais um tema na live.
Espero ter ajudado vocês de montão. Se ficou alguma dúvida, podem me escrever pelo direct aqui do Insta, pelo Messenger do Facebook, ou depois podem escrever aqui debaixo do vídeo, né, do YouTube, podem deixar as perguntas também, que eu respondo vocês com todo o prazer do mundo, tá? Então é isso, gente. Sexta-feira, outra live eu farei às 20 horas. Espero vocês aqui, tá? Fiquem com Deus, boa noite e uma ótima semana para vocês, tá bom? Beijo, gente. Beijo grande. Tchau, Ivanilda. Obrigada, tá? Tchau, José. Tchau, Denis, Luciene, Salete, todo mundo que estava aqui comigo. Maria do Amparo, Geraldo, Sara, minha mãe, Bárbara, Daniele, todo mundo, tá? Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.